Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mori Grijó e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é domingo, temos aí um eclipse lunar total em Peixes, no eixo Peixes-Virgem. E estamos aqui, né, passando por muitos dos processos. Estamos todos nós enquanto humanidade. Eu fiquei muito reflexiva em algum dos ensinamentos, né, do professor Hélio Couto, em um dos ensinamentos do professor Hélio Couto, que ele diz: o passado já se foi e eu estou livre para crescer. Algo assim. Eu vou deixar escrito direitinho o que ele fala em uma das milhares de palestras, em uma das grandes reprogramações, para quem conhece esse ser. E é muito interessante que é bem isso mesmo, né? Peixes trata muito de questões ali kármicas, de questões de conexão com o todo, como que você se projeta para entrar em contato com algo maior além de você, algo além da matéria mesmo, né? Peixes é o intangível. Estando aí o Nodo Norte, que é aquele caminho, né, para onde aponta, né, a bússola, estando o Nodo Norte em Peixes, já há algum tempo, mostra realmente a nossa necessidade de conexão, de perceber que somos além da matéria. Para quem não percebe, né? Tem gente que já é muito conectado, já percebe, mas a humanidade está sendo aí convidada, muitas aspas, a olhar para isso, né? Para o algo além. E por que eu digo convidada, muitas aspas? Porque Saturno esteve em Peixes durante um tempo. Hoje, no momento no céu, Saturno está retrógrado, voltou para Peixes, está no grau 29, vai voltar até o grau 25, fica retrógrado até fevereiro, 13 de fevereiro de 2026. Então, a última oportunidade ali que Saturno faz, né? Quando ele retorna, ele está dando ali uma última oportunidade de você olhar para onde tem peixes no seu mapa e integrar e expandir. Dentro da leitura que eu faço, é realmente integrar e expandir com esses assuntos que te conectam com algo maior. E Saturno pede o quê? Ele pede uma seriedade, um comprometimento. Ele vai cobrar se você, de repente, já atua nessa área, já tem uma conexão com algo espiritual, com algo energético, algum viés religioso, mas não faz de uma forma tão séria, tão idônea. Saturno vai pedir ali uma responsabilidade, ele vai realmente trazer uma cobrança. Então, por isso que eu digo, né, convite entre aspas, porque se fosse só o Nodo Norte em Peixes, mas não, como o céu não dá ponto sem nó, temos aí o Nodo Norte em Peixes e Saturno também já havia entrado em Peixes e hoje ele retorna aí para fazer esse último momento. E o Sul está em Virgem, obviamente, porque, né, trabalhamos com eixos. O Nodo Sul está em Virgem. Nós vamos ter um eclipse solar de lua nova, obviamente. Todo eclipse de lua nova ele é solar, né? Todo eclipse solar é de lua nova. Em Virgem no dia 21 de setembro. E aí, hoje, nesse momento, nesse eclipse lunar em Peixes, que já é o segundo ou terceiro da leva, nós estamos aí fechando algum assunto de passado. Nós estamos pontuando algumas coisas para realmente, quando a lua estiver nova, eclipsada em Virgem, poder abrir alguma oportunidade, estando ali o Nodo Sul em Virgem, ou seja, o que é o Nodo Sul, né? Esse passado, esse karma, essa cauda do dragão, é algo necessariamente ruim? Sim e não. É importante saber o que pode ser aproveitado desse passado para poder se começar a caminhar e a ir para o novo. E isso, Virgem faz isso com muita maestria. A energia virginiana consegue ali separar muito bem o que serve, o que não serve, o que integrou no passado, mas não integra mais. Então, olhando para essas emoções que estão surgindo nesses tempos, né, de energia de peixes, olhando bastante para essas emoções, hoje, para quem tem peixes e virgem forte no mapa, algumas pessoas também atribuem ali Gêmeos e Sagitário, mas independente, todo mundo tem Virgem e Peixes no mapa. Então olha aí para as casas do seu mapa onde está sendo feito esse chacoalhão, porque Peixe está ali pedindo
fechamento de alguma coisa, encerramento de algo, conectado às emoções, conectado à forma que você acessa o sagrado, a forma que você percebe o divino, junto com muita seriedade, justamente por conta de Saturno. Em contrapartida, quando o Nodo Sul está ali em Virgem, ele está mostrando o quê? Ei, isso aqui aconteceu no passado, isso houve, mas não precisa mais seguir para o futuro. Mas essa história aqui também te deu uma estrutura, também te trouxe uma possibilidade de ter experiência, então você pode levar o conhecimento dentro de você para construir uma história nova. E fazendo essas reflexões, né? Como que eu nem ia gravar vídeo hoje, nada disso, né? Tô bem aqui, tô sentindo os processos, mas Mercúrio tá em Virgem, muito bom. E aí, hoje eu ouvi uns fogos, né? Hoje é 7 de setembro, Independência do Brasil, uma das, né? Eu comemoro na Bahia, nós temos aí o 2 de julho. E algumas também, tem outras independências também. E eu ouvi uns fogos de manhã, e gente, que fogos que são esses, né? Que tem algum santo, dia de algum orixá. Aí, 2 segundos depois ai, claro, 7 de setembro, né? Caiu minha ficha, 7 de setembro. Aí, do nada, caramba, eu casei no 7 de setembro. Eu casei no 7 de setembro. Aí realmente, a lua tá em peixes mesmo, porque assim, são tantas camadas de vida que vivemos dentro da vida, que às vezes tem alguns momentos que nós esquecemos do que... Nem que esqueceu, é que aquilo realmente tá tão num passado. E foi muito interessante, porque eu lembrei desse momento. Falei, caramba, eu casei no dia 7 de setembro. Casei, separei e tal, divorciei, né? Tá tudo super bem resolvido, mas assim, ter vindo essa memória, eu ter esquecido o dia que eu casei, sabe? E foi muito oportuno, e realmente você vê como o céu funciona. E nós temos no céu, sim, nesse 2025, muitas coisas finalizando. Tem o trânsito, a saída dos grandes, né, de determinados signos para ingressar em outros signos que vão abrir aí novos caminhos, novas oportunidades por um período relativamente longo, né? Saturno já entrou em Áries, fez ali um reconhecimento, mas ele volta para Áries no início de 26 e volta mesmo, ele vai abrir aí, não fica muito bem em Áries. Vamos ver como é que vai ser isso, para quem tem Áries forte no mapa, vamos ver como é que vai ser, mas ele vai abrir um caminho novo. Netuno também, Netuno chegou ali em Áries, ele retorna para Peixes, mas ano que vem ele vai para Áries e aí não retrograda, a ponto de voltar para Peixe. Urano, temos Urano já retrógrado, Urano inicia retrogradação hoje em Gêmeos, volta para Touro, mas ano que vem ele está em Gêmeos aí são 7 anos, então assim, são grandes planetas que começam ciclos aí relativamente longos, né? Urano um dos ciclos mais longos, Netuno também, Saturno são 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que é bastante tempo, tá? É bastante tempo. Eu falo isso porque eu tenho Lua em Áries, então vai ser bastante tempo de um Saturno na minha Lua, sabe? Fazendo oposição à minha Vênus natal. Então, o que ele vai fazer na minha vida? Eu posso deduzir, né? De resto, só nos resta viver mesmo. E aí, fazendo essa reflexão, né? Poxa, o passado foi como foi realmente e a gente tem que se abrir para o novo, e quanto menos apego tivermos, mais a vida se transforma. Quanto mais soltarmos, mais o universo vai mandar mais. E aí eu fui juntando assim as coisas por conta de uma moça que me segue na outra rede, que eu fiz esse vídeo espontâneo de manhã falando, nossa, eu vi os fogos, né? Eu não tinha me esquecido que eu casei no dia 7 de setembro. Ela, nossa, conta mais, não dá nem pra imaginar esse lado seu, esse lado tão formal assim. Aí eu falei, caramba, eu não conto muito, não é por nada, é justamente porque é tanto espaço que você vai abrindo para caminhar e para o novo vir, que é tanta coisa nova aparecendo, chegando e ocupando espaço, que realmente parece literalmente uma vida passada, porque é muita morte em vida, e é morte mesmo, sabe, gente? Quando eu falo morte, você morre, existe uma morte ali, às vezes o corpo físico até fica doente,
Tem gente que... eu emagreci muito durante os processos meus. Dependendo do processo, eu emagreço muito. Vem uma falta de fome e aí vem a magreza junto, porque eu tô ali, tô morrendo. Tá passando por aquele processo, né? Plutão ajuda muito isso, né? Eu tenho Plutão também no mapa. Então, ele ajuda esse processo, né, de transformação. E aí, uma vez que você morre e renasce, você não traz, né, muito essa memória dessa vida passada. Então, eu achei interessante esse chamamento que essa moça fez, porque conta dessa vida aí, porque ninguém meio que sabe, eu não consigo te imaginar assim. Mas, assim, realmente eu tinha uma vida. E hoje, quando eu olho assim, e é muito engraçado que quando nós estamos nos processos de transformação, e eu tô bem nesse processo mesmo, véspera de aniversário, tô ali, né? 2025 é um ano 9, ano que vem vai ser um ano 1, muita coisa fechando no meu mapa e no mapa de todo mundo, e muita coisa que vai abrir. Posso falar do meu mapa especificamente. Então eu tô realmente assim, naquele incômodo, sabe? Eu tô no incômodo, na insatisfação, já não tem mais medo não tem, tem incômodo, tem insatisfação, tem tédio. Eu tô nesse processo aí do incômodo, insatisfação, tédio. E aí eu me relembrei disso, né? E veio um filme assim, e aí quando essa moça me pede pra falar sobre isso, eu automaticamente acesso assim, caramba, é pra soltar um monte de coisa, Morena. Olha o que tá acontecendo e o que vai acontecer de fato no 26 e no 27. Mas se você continuar olhando, vai demorar mais, e você sabe disso. Morena, você sabe. Caramba, eu sei. Então, assim, por toda a transformação que eu já passei, algumas que eu nem me lembro, eu só consigo olhar e falar assim, caramba, eu cheguei aqui. Por que agora, né, nesse processo que realmente já consigo sentir, a gente sente realmente, antever o que vai acontecer, mas não adianta acelerar o processo. Não adianta acelerar. E quanto mais você olha, mais demora, né? Efeito Zenão. Quanto mais você olha, mais demora. E soltar. Eu estudei muito o caminho das palestras de professor Hélio, muito, mas muito, muito. Quando eu morava em Itacaré, e não foi uma, 2 vezes, não, foram várias vezes, anotando no caderninho, vendo as palestras com bastante precisão. Mas uma coisa é estudar na parte mental, outra coisa é você começar a integrar mesmo, né? E quando ele fala muito claramente que o universo gosta do que é expansivo, mutável e está disposto ali a desapegar para ir para o novo. O nosso paradigma antigo tem muita dificuldade de entender, porque nós temos um paradigma, principalmente a geração dos anos 80, aí, tem um paradigma muito forte do que é estável, né? Se busca a estabilidade, mas a estabilidade vai contra essa expansão do soltar e do receber mais, do estar em constante transformação. E tem uma parte realmente, eu sou uma mulher de terra, glória, terra mutável. E se eu fosse de touro, eu nem sei como é que eu viveria. Ia ser complicado, porque é muita transformação. Recebi amigas aqui ontem para fazer uma técnica que eu facilito, e vieram essas conversas, né? Mudança, e aí eu vejo que eu já não faço mais algumas compras para dentro de casa, de apetrechos domésticos, que eu já não invisto mais em algumas coisas, porque essa sensação de mutação, que também dá uma insegurança, né? De como é que vai ser. E aí, nessa fração de segundos de olhar para o passado, que não é para ficar olhando para o passado mesmo, não, mas nessa fração de segundos que abriu o passado, que essa lua abriu, que esse eclipse abriu, eu falei assim, caramba, não tem muito o que temer, porque olha como era o passado, e assim, se hoje eu acho que eu tô perdida, tem uma parte minha que acha que tá perdida, que tá insatisfeita, que tá com tédio, meu pai amado, a morena do 2015, do 2014, eu não sei realmente, eu fui carregada no colo pelos mentores, pela espiritualidade. E aí, o que eu vejo nessa transformação? É
tudo uma transformação, tem o soltar, o entregar, mas existe uma estrutura por trás. Então, o que te traz estrutura? É a raiz mais forte. Essa raiz que é imutável, independente de onde você estiver, do que você estiver fazendo, do que você estiver trabalhando. Então, onde que está essa raiz? No meu caso, e acredito que no caso da maioria de todas as pessoas, independente de saberem disso ou não, é ancestralidade. Na superfície ali é qual a família que você veio, né? Como é que é a sua família agora? Olha ali para sua família, essa família vai te trazer alguma estrutura, por mais desarmônica que seja, ou não, você tem uma estrutura familiar. Eu sei que não é a história de todo mundo, mas uma infância muito bem construída dá esse alicerce pro resto. A minha infância foi muito bem construída. Entre luz e sombra, ela foi muito bem construída. Mas para além da minha infância, atrás da minha infância, tem uma raiz de ancestralidade que depois que eu encontrei essa raiz, que eu peguei ela, e eu acredito que lá no 2014, 15, 16, nas grandes transformações, era essa raiz que me guiava de uma forma meio que... Tá me faltando a palavra agora, mas a raiz me guiava sem eu ter tanta consciência. Quanto mais consciência eu fui tendo dessa raiz, eu experimento às vezes alguns desesperos. Primeiro que eu já entendo o que é banzo, eu já sei que tem coisas que são dores e vamos sentir independente de estarmos vivendo aquelas dores ou não. Então isso aí já é um outro papo. Eu já sei que essa dor não é necessariamente minha, é uma dor que vem de gerações. E aí eu olho para ela, integro e encaminho. Mas independente disso, eu vejo, né, quando eu tenho qualquer tipo de insegurança, de crise, que pode acontecer, e acontece, né? Eu ainda sou uma mulher que menstrua, mensalmente ali, dependendo, quando vem uma dificuldade, eu rapidamente, Morena, pelo amor de Deus, por favor, Morena, tem uma linha aí dentro de você, de uma pessoa que conseguiu chegar num outro lado de uma forma muito violenta e chegou vivo ou viva. E isso deu andamento à sua história. Então, assim, mais fortaleza do que isso. E aí a gente vai se organizando. Então, é basicamente isso, essas reflexões. Eu não sei se aqui tem vídeo, mas... eu sou formada em Relações Internacionais, a quem interessar possa. Eu achava que eu ia fazer ou jornalismo ou história. Eu cheguei a passar para história na UERJ, mas era início de política de cotas, então eu me classifiquei como uma mulher negra, óbvio, mas também tinha que ser oriunda da rede pública. Eu nunca estudei em escola pública, eu sempre estudei em escola particular, então eu consegui ingressar na UERJ com história, mas eu teria que provar várias coisas, e aí eu falei, não, vai dar muito trabalho, quero isso não. Perigável entrar e de repente depois de um ano estudando, perder a vaga, e aí eu sempre fui a favor da lei do mínimo esforço para algumas coisas. Hoje eu tenho essa clareza, na época eu não tinha, mas se tá muito difícil, não é pra si. E aí eu fui fazer RI, fiz Relações Internacionais, adorei, mas tive muita dificuldade com a academia, aquilo me doía muito. Eu achava mesmo que eu ia seguir o caminho acadêmico, eu achava que eu ia fazer mestrado, que eu ia de repente até dar aula, mas quando eu comecei a entender ali, primeiro o ego, que faz parte, né? As minhas amigas que são doutoras aí, estão terminando doutorado, já terminaram, sabem do que eu tô falando, mas mais do que isso, me doía muito ler sobre algumas coisas e não poder fazer nada, né? Quando eu fui entender o que era o etnocentrismo, eu falei, como assim? Não é possível. E eu me inflamava muito, eu não tinha psicológico e emocional para lidar com aquilo. Mas segui bastante, né, a vida que existia, né? A vida que existia. Me formei, tinha um relacionamento, me casei. E nesse processo, trabalhei em grandes empresas. Trabalhei muito tempo em algumas empresas menores, até ir para uma empresa maior, bem no corporativão mesmo. Sempre muita dificuldade no trabalho. Em que sentido? Como virginiana entregando um bom trabalho. Mas muito mal interpretada,
pelas pessoas em volta, e também sendo uma pessoa muito difícil, porque aquele jogo do corporativo eu nunca soube jogar. Eu achava estranhíssimo aquelas pessoas serem falsas umas com as outras, e na hora do almoço, vamos embora almoçar? Como assim? Como assim? Então eu era muito fechada, muito na minha, também muito chata para trabalhar, um porre para trabalhar, odiava ser chamada atenção, então trabalhava muito bem justamente para isso, para ninguém me chamar atenção, não fale comigo, não olhe para mim. E aí ficava sendo muito mal interpretada mesmo. Eu era uma pessoa difícil, o ambiente também não era um dos melhores. Mas fora dali, quem me conhecia fora falava, é outra mulher do lado de fora. E era adoecida, o ambiente me adoecia e nunca dava certo também. Quando eu tava numa equipe bacana, tava ganhando pouco e não tinha possibilidade nenhuma de crescimento. Quando eu tava numa equipe péssima, gostava do que fazia, mas não tinha muita possibilidade de crescimento, a equipe era péssima. Então assim, e aí lá pelo 2011, eu comecei a acessar uma insatisfação mesmo. Um querer mudar, mas não sabia exatamente, assim, muda como é que faz? 2011 tinha quantos anos, gente? Foi Saturno, né? Foi Saturno. Eu tava indo pros 29, né? 29? Acho que foi isso aí. Não, tava caminhando pros 28, 27, 28, já era Saturno chegando. Que a grande transição, que foi sair de trabalho e divorciar, foi realmente dos 29 pros 30. Foi Saturno. Saturno chegou e falou, chega, minha filha, você tá enlouquecida, você não tem que estar nessa relação, você não tem que estar nesse trabalho, vai crescer, vai se virar e vai fazer o que você tem que fazer na vida. Mas lá pelo 2011, assim, eu já tava sentindo incômodo, aí foi quando eu oficializei o relacionamento, o casamento, e não foi um relacionamento ruim, no sentido traumático, tanto que eu tenho vontade de casar novamente, então eu digo, eu não tenho esse trauma, porque quem tem trauma não quer casar mais, então assim, não, eu tenho vontade de casar novamente, obviamente se encontrar um parceiro muito bacana. Depois disso, desse casamento, eu até meio que dividi casa, mas não foi um casamento, eu sei o que é um casamento. E aí, enfim, no 2013 não teve jeito, 2014 eu fiz 30 anos, né? Então no 2013, Saturno chegando, veio toda uma desconstrução e quando eu vi foi tudo muito rápido. Eu me separei em julho de 2014 e em dezembro de 2014 eu fui mandada embora, depois de uma grande crise na empresa que eu trabalhava. Fui mandada embora querendo ser mandada embora, porque aí eu já sabia o que eu ia fazer com todo o dinheiro que eu ia pegar, que foi bastante dinheiro, porque eu trabalhava numa empresa que tinha realmente muitos benefícios. Tanto que esse dinheiro que eu peguei, realmente foi isso. O primeiro semestre de 2015 inteiro foi fazendo curso, especializações. Eu fiz viagens de imersão para entender ali para onde é que a Morena ia, né? E tem 10 anos que a Morena tá vendo ali para onde é que vai, e aí eu olho e falo, não, já tem estrutura beça. E essa estrutura vai ser testada mesmo. E Saturno vai bater na minha lua, que é na minha casa 10 em Áries. Então, e aí, Morena? E muito engraçado que quando eu tava nesse flerte de transição de trabalho, eu me lembro que eu acessei meditação e falei, eu vou trabalhar com yoga. E eu não sabia nada de yoga, nada. Eu não praticava a parte prática, né? Que yoga não é isso, só isso. Mas eu não fazia nem os asanas. E eu falei assim, eu já sei, vou ser instrutora de yoga. E eu me lembro que a terapeuta que me acompanhava na época, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão por ela, que me auxiliou muito um período, eu cheguei pra ela toda feliz, né? Aquela coisa de Lua em Áries, Marte em Sagitário, né? Já sei o que eu vou fazer, vou ser instrutora de yoga. Ela olhou pra mim, uma mulher com um olhar maior, né? Com muito mais alcance. E ela falou, Morena, você acessou 10% da informação. E aí aquilo me deu uma assustada, assim, né? Eu falei, caramba, como assim? 10%. E hoje, 2015... eu estou fazendo o curso de formação de yoga muitos anos depois de que eu acessei aquela informação, muitos anos. Eu me formo no primeiro semestre de 2026, no ano 1. Então vem um novo colocar, uma nova profissão, um se mostrar de outra forma a trabalho, né? E virgem, estamos a serviço. A trabalho. E aí é isso, né? Essa coisa do tem alguma coisa morrendo, porque ó, você tem que deixar aí alguma coisa para abrir espaço para vir coisas novas, mas o que é que vai ter que ir, como é que vai ser essa vida, onde é que eu vou dar essas aulas, vou ficar mais quanto tempo em Salvador? Então,
Respira, momento presente, só existe isso aqui mesmo. Tem muita ativação acontecendo no microcosmos e no macro também, mas falando do micro, tem muita ativação acontecendo e essas certezas realmente eu não vou ter agora. Então, ter olhado para esse 7 de setembro, ter aberto essa janela, essa moça ter perguntado para mim, né? Conta mais, fala, me fez assim passar por esse dia de eclipse muito bem. Passar bem, com muito trabalho a ser feito, tem muito trabalho para fazer, muito. Já escrevi várias coisas, mas não adianta que não é hora de lançar, não é, porque, né, dia de eclipse, não é hora de lançar, morena. E tem coisas que, né, são daqui pra frente. E aí, você já viveu 10 anos, tem mais uns 10 aí pra você estruturar uma série de coisas. E é isso, são só aqui informações para mim mesma, para quem vê, para quem acompanha, para quem me pergunta. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom eclipse. Olha para onde tem peixes no seu mapa, olha para onde tem virgem, esses pontos estão ativos. Eclipse tem efeito de 6, 12 ou 18 meses. Vai ter um outro eclipse também no primeiro semestre de 2026, essa leva não acabou. A gente vai começar as ativações do eixo Aquário-Leão, mas isso aí é outra história. Isso é outra história. Mas, enfim, estamos indo juntos enquanto humanidade, sendo impulsionados e chamados por esse nodo norte para acessarmos aí essa frequência, essa conexão. E a humanidade vai ser uma humanidade diferente, isso é fato. 2026, 2027, a humanidade vai ser uma humanidade diferente, gostando ou não. Então eu espero que, para quem ouve, que não tem muitas pessoas aqui, mas para quem ouve, eu espero que seja um acesso tranquilo, não sei se vai ser mais suave, com amor, é possível. Eu escrevi um texto esses dias falando que deve ser muito, muito ruim caminhar por esse planeta sem essa sensação de conexão, de percepção. Eu sempre tive ela, sempre tive. Isso é intrínseco, isso é meu. Vem de linhagem familiar mesmo, a minha família é uma família de muita fé. Tanto a família paterna quanto a materna, é uma família de muita fé. E independente da família, eu trago isso muito dentro, mesmo, sabe? Eu tenho, tanto que uma das crises que eu passei foi exatamente isso. Teve uma época na vida, foi rápido, sei lá, não durou nem um mês, que eu meio que fiquei sem fé. Eu falei assim, o que tá acontecendo aqui? Que sombra é essa? No processo de transição no Rio de Janeiro, lá pelo 2016, eu fiquei achando que, opa, o que tá acontecendo? Eu fiquei sem esperança. Foi muito rápido, mas como eu sempre fui muito esperançosa pra tudo, é horrível. Não quero nunca mais voltar pra lá. Não volto, não. Mas eu espero que esse nodo norte aí ative essa sua sensação de percepção, de conexão, de saber que faz parte de algo maior, porque você faz. Um beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite.